mistério, assassinato, investigação. Oi pessoal, eu sou o David e hoje nós vamos conversar sobre o livro O Sorriso da Hiena, do Gustavo Ávila, da editora Versus. Antes de eu falar propriamente do livro, eu vou falar sobre o autor, o Gustavo Ávila. Gustavo Ávila é um escritor brasileiro e esse livro é muito incrível. E essa trama que ele fez é de longe um dos melhores livros brasileiros que eu já vi, que já li, e gostei demais desse livro. A forma de escrever, a forma de contar histórias, a forma de nos surpreender durante a leitura é muito incrível. E Gustavo, parabéns! Eu gostei muito desse livro. Esse livro eu comi ele na primeira vez que eu li, porque eu li agora a segunda vez para poder trazer a resenha. Mas a primeira vez que eu li ele em 3 dias. É um livro muito incrível, que você fica fascinado e você quer saber o que vai acontecer logo. Por isso que você devora o livro, porque você quer saber o que vai acontecer, o que vai sair dessa história. O Gustavo é um publicitário e ele atuou vários anos como redator. E daí que vem a sua geniosidade de poder escrever uma bela história. E ele demorou 3 anos para poder escrever esse livro, O Sorriso da Hiena, que é muito bom. E vamos falar um pouquinho desse livro. Primeira vez que eu tive contato com o livro, eu estava procurando alguns produtos para poder ler, e esse livro estava em primeiro lugar. E aí já me chamou a atenção a capa dele. Você vê que tem toda uma capa trabalhada, você vê que o tema tem a ver com a capa, O Sorriso da Hiena. E o mais interessante, porque que tem alguém sentado, amarrado numa cadeira. E aí eu comprei o livro justamente para saber do que se tratava essa história. O Sorriso da Hiena é um suspense psicológico. Um bom livro policial que vai contar a história de 3 personagens que as ações deles entre si acabam se encontrando. E a primeira cena que nós já encontramos de cara é uma família que está sendo presa. Eles estão amarrados numa cadeira. Nós temos o pai, a mãe e um menino de 8 anos. O menino de 8 anos está assistindo, né? Então na frente estão seus pais virados um para frente do outro. E o assassino é muito cruel. Ele pega uma faca e um alicate para poder arrancar a língua do pai. Nisso ele morre sufocado e depois ele atira na cabeça da mãe e a criança assiste a tudo. E o assassino sai como se nada tivesse acontecido, porém a criança fica lá alguns dias. E a próxima cena que nós vamos ter é dali a 24 anos. Essa criança que assistiu o assassinato dos pais, ele começa a cometer o mesmo crime com a mesma cena, com crianças de 8 anos, com a mesma crueldade, e sendo que ele tem um objetivo para poder fazer isso. E aí, passada essa cena, nós vamos ser apresentados aos protagonistas dessa história. O primeiro deles é o Arthur. Ele é um investigador muito inteligente da polícia, e ele tem as suas peculiaridades. O Arthur ele tem uma síndrome chamada Síndrome de Asperger. E é por conta dela que ele é um detetive que tem bom êxito em tudo que faz. Sobre essas características dele, o livro vai dizer: aos 10 anos tinha sido diagnosticado com a Síndrome de Asperger, um tipo de autismo que não causa nenhum atraso no desenvolvimento intelectual, mas molda a pessoa com certas peculiaridades. As características mais comuns são uma grande dificuldade de interagir com os outros e de entender as emoções não verbais, os movimentos desajeitados e uma habilidade lógica acima da média, além da tendência a falar sempre o que pensa, o que todo mundo afirma ser uma qualidade, mas que a maioria das pessoas não aceita muito bem quando a verdade tem a ver com elas. E aí isso vai ficar muito claro durante o livro quando você entende alguns motivos. Arthur tem que tomar certas decisões e a interação dele com as pessoas é um pouquinho meio fria, vamos dizer assim. Aí você entende que é por conta dessa síndrome. E nós que estamos do lado de fora da cena, muitas vezes conseguimos entender o que se passa na cabeça dele. E às vezes também essas ações que ele vai ter é um ponto muito de comédia no livro, que você entende o porquê que ele está fazendo aquilo. E aí você entende tanto as reações da pessoa e a dele. E essa forma como o Gustavo construiu esse personagem, eu achei muito legal. Mas prosseguindo com a história, ele fica responsável de investigar esse assassinato. E aí eles precisam questionar a primeira criança para ter um retrato falado do assassino. Só que a primeira criança que viu tudo, ela não consegue falar e ela não está falando com ninguém. É quando eles levam a criança para ter uma assistência psicológica. E aí a gente acaba conhecendo o segundo protagonista dessa história, que é o William, que é o psicólogo,
que vai tomar conta dessa criança. Quando eles vão fazer esse retrato falado, eles descobrem que essa pessoa ele está usando uma máscara e existe um motivo porque ele usa essa máscara. Passado esse fato da história, de repente o William recebe o contato do assassino, dizendo que ele vai entregar as crianças para ele poder desenvolver o estudo que o William já havia começado. Para você entender, o William fez um estudo certa vez e publicou um livro, e a pesquisa do William fala de como as crianças se tornam adultas. Ele tem essas indagações e o assassino quer que meio que ajudar o William a desenvolver a sua tese mais profundamente, usando as crianças que o assassino vai começar a fazer de vítima. Então fica bem claro que vão surgir novos assassinatos e eles acabam acontecendo. E o William, mesmo sabendo, mesmo tendo um contato por e-mail com o assassino, ele não fala nada, ele não questiona nada e ele vai até as últimas consequências para desenvolver este estudo. Meio que ele está sendo uma cobaia do assassino também. O assassino ele quer saber por que ele se tornou daquele jeito e ele quer fazer meio que um teste, e ele também tem essa curiosidade de comprovar as teses de William para entender principalmente o que aconteceu com ele e por que ele se tornou uma pessoa daquele jeito. Bom, o livro vai tendo várias narrativas de como isso vai acontecendo e você vai ficando cada vez mais vidrado e querendo entender até onde isso vai. E aí eu vou contar duas impressões minhas que eu tive em relação lendo a este livro. Primeiro, você vai ficar muito intrigado com as injustiças que acontecem nesse livro, porque você vê as coisas acontecendo e principalmente alguém que sabe quem é o assassino, que se corresponde com o assassino e não faz nada para poder ajudar ninguém, porque ele tem os seus motivos. Mas se tratando de injustiças, eu vou muito além, porque o assassino consegue ter muito êxito e muita sorte nas coisas que ele vai fazer, apesar de ele fazer as coisas muito bem pensadas e muito bem planejadas. Então você vai lendo e vai vendo que as injustiças vão acontecendo uma atrás da outra, e mesmo com as coisas simples, e as coisas acontecem muito naturalmente para ele. E ele também age com uma naturalidade, como se estivesse fazendo nada da vida. É muito frio, e para mim foi muito angustiante ver as injustiças que acontecem durante esse livro. O segundo ponto que eu vou falar, que é tema central do livro, é até onde o mal intencional ele pode se tornar um bem. Porque o William vai abrir várias concessões para o assassino, justamente em prol de um bem maior, que é o seu estudo, para ajudar as pessoas que sofrem ou tiveram algum trauma durante as suas vidas, para saber como lidar e para saber como reverter essas situações. Então ele abre essa concessão de ser conivente com a morte de 10 pessoas, né, que são 5 casais, justamente em nome de um bem maior, de defender a sua tese de como as crianças se tornam adultas. E aí vai um outro ponto que deixa muito claro no livro essa discussão. Até onde o mal intencional pode ser bem. Isso me fez refletir em várias outras questões da vida. Não necessariamente precisa-se assassinar alguém em nome de um bem maior. Pode ser nas pequenas concessões que nós fazemos, nas pequenas coisas fazemos o mal, para maquiar e dizer que estamos fazendo o bem. Eu acho que é daí que vem o sucesso desse livro. Agora eu quero compartilhar com vocês alguns diálogos que eu achei nesse livro, algumas frases que eu achei muito legais. A primeira: ninguém merece ficar sozinho em um mundo como este. Nós somos os únicos responsáveis pelas nossas interpretações. Não deixe o coração endurecer, senão você não vai poder ajudar ninguém. O branco do açúcar pode mudar o gosto do café, mas ele ainda vai continuar preto. O mal nada mais é do que um buraco que quer desesperadamente ser preenchido. E eu deixo com vocês esse suspense psicológico muito bem contado, muito bem elaborado, e principalmente de um autor brasileiro que fez um trabalho excepcional. Super recomendo O Sorriso da Hiena, você não vai se arrepender, porque é um livro muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, não esqueçam de curtir, tá bom? Deixe também seus comentários referente ao livro. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima!